Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Agradeço ao Senhor por mais uma palavra, pelo discernimento do Espírito, que é maravilhoso, e que Ele conceda a todos nós o entendimento, o discernimento. Hoje eu vou falar de Ruth. Há tempos eu já queria falar. Hoje senti e vou deixar aqui registrado, que seja para a glória de Deus, em nome de Yeshua, amém? Ruth, ela como exemplo de mulher edificadora, a mulher edificadora que está escrita em Provérbios 31, ela se encaixa muito bem. Ruth, ela deixou para trás todas as questões de idolatria do seu povo moabita para seguir um caminho de vida, um caminho que fazia mais sentido para Ruth, no que diz respeito à adoração. E Noemi era um exemplo, não só como sogra, mas ela tinha de fato Noemi como uma mãe. Por ser também uma tradição judaica dos casantes com o povo, passa a chamar a mãe e o pai de mãe e pai. No caso, a nora ou o genro, era assim que acontecia. Então eu vou dar início, aconselho que vocês assistam até o final. Aquelas que já acreditam que são espirituais, tudo que foi dito aqui só tem a agregar. E as que estão numa formação, no crescimento, porque todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, que é o conhecimento do Evangelho, da palavra do Senhor. Então, você será ainda mais edificado, edificada. Apesar de eu estar falando de Ruth, trazendo assuntos como a questão do casamento, ou até mesmo antes do casamento, uma questão comportamental, segundo o que diz a palavra do Senhor, mas é um assunto que deve ser de interesse de todos, tanto homem quanto de mulheres, porque são palavras que edificam, tá? Então, que vocês assistam até o final e sejam edificados. Então, aqui, no capítulo 2 de Ruth, vai falar exatamente disso, desse processo. Vai começar a falar um trajeto onde Ruth vai encontrar Boaz e vai conhecê-lo. Eu vou ler a partir do versos 4 que diz: Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros trabalhadores. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? Aqui já demonstra que Ruth, porque ele não costumava ver, né? Então ali já inicia um processo de aproximação. O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes. Após os ceifeiros, ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Porque achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira.
Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Então, as palavras daqui de Boaz é para ser compreendida de modo espiritual. Primeiro, Boaz é um judeu. Boaz tem tradições, ele tem conhecimento de como tratar as mulheres, ele sabe de todo o costume judaico no que se refere ao casamento, ao tratamento, e como o tratamento até chegar ao casamento. Então Boaz, esse homem aqui que se dirige a Ruth, ele está ali já tendo em mente que Ruth é uma pessoa que ele poderia já ter a certeza que ele seria um pretendente, porque você continuar lendo, você vai ver que tinha um outro resgatador mais próximo, ou seja, era um parente mais próximo de Noemi. Então ele tinha todo esse conceito aí. Quando ele bate os olhos em Ruth, ele não está vendo só uma mulher que o atraiu no sentido físico, mas ele está vendo ali todo um contexto, toda uma questão por já estar sendo informado pelos seus trabalhadores de quem aquela moça se tratava. E aí, é interessante ler, não dá para ler tudo, porque eu quero passar essa coisa da mulher virtuosa. Ruth, ela se colocou de acordo ao comportamento de uma mulher virtuosa. Ruth, ao chegar, continuar lendo, fala para Noemi. Noemi já tem ciência de quem se trata. Ali ela aconselha para que Ruth tenha o comportamento adequado. Então isso vai só se concretizando de que Boaz seria seria o forte pretendente. Ele luta para isso e casam. Da linhagem de Ruth vem a descendência de Judá. Cristo está dentro dessa linhagem. Se você ler o primeiro capítulo 1 de Mateus, você vê que o nome dela está lá. Então, o Criador, resumindo, ele demonstra aqui o propósito dele na vida de Ruth. E a nossa vida como mulher cristã, mulher virtuosa, o Criador tem os mesmos propósitos. Muitas das vezes a gente não entende, até conhecer a palavra, conhecer a doutrina, conhecer os preceitos que devemos nos encaixar, porque esses preceitos aqui respeitados por Boaz e por Ruth são os mesmos que vai falar lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, conselhos acerca do casamento. Como que o homem e a mulher devem se comportar. Aí Paulo ele não só fala a respeito do casamento, mas também dos solteiros. Aí quando acontece da separação, ele exorta a mulher como que a mulher deve se comportar e assim por diante. Tudo no sentido de que os conselhos de Paulo, tá? Havendo uma separação, ele aconselha que a mulher espere por uma reconciliação. Porque essa mulher, ela casou, é uma mulher virtuosa, ela casou, ela está sobre um laço matrimonial. E não só isso, ela já entende como mulher virtuosa que o corpo dela é templo do Espírito. Então, se o divórcio aí aconteceu não por traição, que é por traição não, por imoralidade sexual, que é
o único ponto eu já falei a respeito disso, se não foi por imoralidade sexual, e mesmo assim a mulher virtuosa, é bem completo, é bem complexo de falar sobre isso, mas eu vou procurar explicar. Ou seja, por que que hoje existem tantos divórcios? Por que que hoje existem muitas mulheres que são religiosas e são traídas? Passam por situações complicadíssimas dentro de sua casa, porque Paulo também vai aconselhar que se a mulher casou com descrente, que não separe dele. Ele é santificado pela mulher e vice-versa. Mas essa santificação, ela vem por aquele casamento, embora o homem não é religioso e a mulher é religiosa, mas o homem está naquele relacionamento por amor. Esse homem respeita essa mulher. Então entenda que os conselhos que Paulo dá não envolve, não se relaciona a pessoas promíscuas. Por isso que Yeshua fala, exceto por imoralidade sexual. Quer dizer então que se uma mulher que se tornou virtuosa depois de casada, que ela entendeu a Bíblia, ela entendeu todo o parâmetro, quer dizer que ela tem que se separar desse homem não crente? Não, ela tem que perseverar. Porque a sabedoria veio depois. Então tem aí um preço a se pagar, com certeza, porque o Senhor não é a favor do divórcio, de maneira nenhuma. Por isso que é sério, abordar esses assuntos é seríssimo, mas aqui eu quero colocar alguns pontos para tirar essa ideia de que tudo é permitido assim. Paulo até fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, o Senhor não está no segundo casamento. Na questão da mulher virtuosa, porque as que não são virtuosas, elas estão vivendo a vida delas por não terem conhecimento. Então, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Essa palavra se encaixa muito bem nesse requisito. Então, para que fique mais claro ainda, vamos tratar aqui então relacionamento passo a passo. Por isso que eu coloquei Ruth. Porque aqui Ruth é uma viúva. Se a mulher é viúva, então a mulher está livre para casar novamente. Ruth estava livre. Ruth não fazia parte do povo judeu, não estava dentro do completo alinhamento dos preceitos, mas Ruth estava disposta a se submeter a todos os conceitos, a todo o padrão, a todo o entendimento. Por isso ela foi a mulher escolhida, Deus a escolheu e ela tem como história aqui abordada na palavra do Senhor para nos instruir. Então, se você ainda não se casou, e aqui deixa eu dar uma lida que é melhor ler, né? Aqui em Coríntios ou é Efésios? Peraí. Efésios 5, Coríntios é depois. Efésios 5, versos 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como o Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. E até o versos 32, 33, vai falar também que da responsabilidade do homem em relação à mulher. Quando ele fala aqui, ó, fazendo a comparação, é claro, da igreja e do homem, ó. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Porém, a Cristo e a igreja. Não, peraí. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja.
Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Tornando ambos uma só carne na união matrimonial, na união física. Então, o conceito do mundo não se encaixa mais nesse relacionamento de acordo com os preceitos, que é o que Boaz, antes da vinda de Yeshua, está fazendo ali com Ruth, respeitando todos os preceitos para chegar a um casamento segundo o Criador. E hoje em dia, as pessoas estão se separando dentro das denominações, é mais um ponto para ver que não edifica, que é um caminho guiando os cegos e cairão num buraco se morrerem nesse e não se arrepender. Agora imagina alguém se arrepender olhando para uma vida que foi construída não sobre a edificação das palavras do Senhor, né? O transtorno que é essa pessoa de repente ter uma mente liberta depois de um segundo ou até quem sabe um terceiro casamento. Então aqui o objetivo maior é trazer você que ainda não passou por isso a compreender o caminho correto e andar no caminho certo, entender por que muitas das vezes vários relacionamentos não dão certo, você se encontra frustrado ou frustradas no seu caminho. De repente é isso. Você, antes de ser edificado, amar o seu corpo, para que você possa, do mesmo modo, amar essa pessoa que vai vir, assim como você se ama do modo correto, é claro, como o corpo, o templo do Espírito. Esse é o casamento que é duradouro. E por que eu estou falando disso? Agora eu vou ler aqui Provérbios, que diz respeito à mulher valiosa. Provérbios 31, a partir do versos 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de sua casa. Para todos os de casa, e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com a sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Essas palavras aqui não é para lhe trazer a ideia de um conceito de mulher submissa, daquela mulher que é humilhada, não. Por isso que eu falei lá atrás, que essas mulheres que são religiosas e não tendo em mente
ainda o potencial de se tornarem mulheres virtuosas, segundo os ensinamentos da palavra do Senhor, elas padecem. Por quê? A falta do conhecimento faz a pessoa padecer. Então, elas são sim submissas a muitas situações complicadas da vida. Por quê? Porque não se pode orientar a cabeça de uma outra pessoa. Mas o conhecimento faz mudanças e traz coisas maravilhosas para dentro de um lar. E esse lar aqui, escrito por conta de uma mulher virtuosa, é porque essa mulher também tem um Boaz, colocar assim, né? Como tem um Boaz, tem um homem cujo o Senhor é orientador, cujo o Senhor está por trás do resgate, cujo o Senhor é que está orientando a este homem a como viver. Ele também é orientado pela palavra do Senhor. Então o lar, ele se torna perfeito. E aí, como diz a palavra, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas o Senhor une nos conceitos da palavra dele, pelo conhecimento da palavra dele. O Senhor, ele não faz nada pela metade. Quando você vê inúmeros de divórcios em meio do povo religioso, é porque esse povo ainda não teve o alcance do conhecimento para se tornar mulheres virtuosas e homens como Boaz, orientados pelo grande Espírito, pelo Salvador Yeshua, pela palavra dele. Não são. Por mais que são religiosos, mas não são edificados, não compreendem. E aí vem as ondas do mundo, vem a imoralidade sexual, muito exposta em vários meios, vem o desrespeito, vem a estupidez, a ignorância, a falta de concordância. Por isso, muitos chegam à conclusão de que, por si próprio, ao invés de buscar orientação, porque tem acesso à palavra, mas eles separam e vão para o segundo casamento, eles vão buscando meios que agradam as decisões deles. Eles se apegam a palavras que não tem embasamento com o que diz o Evangelho, ou não entendem. Pode ser que pegue uma mensagem ali, outra lá, porque em Mateus 19, Yeshua, ele é questionado acerca do divórcio. E Cristo, ele é bem claro. Ele fala que no início não era assim. Mas isso estava acontecendo por causa da dureza do coração dos homens. Moisés deu carta de divórcio por conta da dureza do coração dos homens. Quem deu carta de divórcio? Moisés, porque ali como... eu tenho muito o que dizer, eu estou procurando resumir. Moisés ali estava como se fosse uma autoridade abaixo de Deus. É como se ele teve que formular ali todas as leis, vamos dizer que dentro dessa grande comunidade, o povo que deveria ser guiado pelo Espírito, mas existia a relutância, mas Moisés teve ali a liberdade de criar meios para orientar o povo. Então, é como se o legislativo, o judiciário, é como se tivesse tudo ali junto para orientar o povo. Foi muito complicado e ele não teve sucesso no todo, grande parte até abriu e engoliu, porque o povo não só se manteve na idolatria, mas essas coisas que levam à carne, os desejos da carne, que está englobada em muitas questões, o povo não conseguiram se deixar ser orientado pela sabedoria suprema, o Criador, usando Moisés e outros. E o mundo hoje está andando na mesma direção. Lamentavelmente, porque o que não falta são meios de nos orientarmos com conhecimento para termos, de fato, embasamento de que as nossas decisões e a questão do matrimônio, da formação da família, é o assunto mais sério da humanidade, porque
é como se fosse uma grande empresa e que só, a não ser que não tenham filhos, mas a maioria dos casamentos se procriam, tem filhos, então você tem que administrar vidas, começando pela de ambos, do marido e da esposa, precisa ser administrado. E quando se tem entendimento bíblico, os embasamentos são todos formados pelo o discernimento da palavra, essa pessoa vai ter um lar edificado. E quero aqui colocar um ponto de observação. Não se trata de religião. Você vai ver aí muitos casais, embora às vezes são católicos ou evangélicos, se trata de entender o conceito de família, os padrões colocados e respeitar, temer ao Senhor. Essa mulher sábia, mais valiosa que rubis, essa mulher teme ao Senhor. Então, tendo ambos a mesma direção de fé, porque dois não podem andar juntos se um não quiser, e o que leva muitas das vezes as pessoas não quererem continuar a andar junto é porque não estão em comum acordo. Então, as decisões diferentes levam, sim, atritos e muitas das vezes ao ponto de separar, se divorciar, ou muitas das vezes não chegam a se casar, vivem junto como marital, mas não oficializaram. E outros já conheço pessoas que nunca oficializaram, vivem juntos e vivem respeitosamente. Então, depende muito dessas pessoas. Primeiro, temor ao Criador, amor a si, amor ao seu cônjuge, amor ao seu esposo, à sua esposa. O amor, ele supera tudo. Então, aqui está entrando em alinhamento várias mensagens bíblicas. O amor supera absolutamente tudo, mas precisa estar equilibrado, né? Então, essa mulher que vale mais que os rubis, onde que está essa mulher no mundo hoje, olhando para o mundo de hoje? Essa mulher está no que se refere a uma mente temente ao Criador, uma mulher que tem temor ao Criador e que ama a sua família, que teve aí a felicidade de encontrar um parceiro que a ame, que teme também ao Criador. E se ambos tiverem esse conhecimento rico, precioso da palavra do Todo-Poderoso, é um lar na rocha, é um lar firme. E se apenas a esposa for, e caso o marido, como aconselha Paulo em Coríntios, para não se separar, mas que se... Aqui, deixa eu dar uma lida. Caso o marido não for descrente, ou a esposa for descrente, que não se separe, mas que se reconciliem, né? É possível porque muitos precisam crescer, muitos são imaturos ou imaturas, aí precisam crescer. Aqui, ó, no versos 10 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Ora, Paulo está dando conselho porque ele é um homem espiritual, ele tem um entendimento da palavra para administrar. Ora, ele está falando que é conselhos do Senhor, e aqui é um mandamento. É segundo o Senhor, não é segundo a Paulo. Mas se o fizer, tá falando aqui, ó, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer, que o permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Então, é a Bíblia que está falando. Então, como é que pode se divorciar assim, à torta e à direita, como diz o ditado? Não é melhor ter o conhecimento para primeiro, se é que... Eu não gosto dessa palavra escolher. Mas se você encontra a sua cara metade e ela ou ele se torna interessante,
Então você precisa rever esses critérios aqui, porque é isso daqui que vai fortalecer um relacionamento a dois. Não vai ser a beleza, a formosura. Ela um dia acaba. Então tem são assuntos, gente, ó, o tempo tá acabando aqui, daqui a pouco acaba o tempo, mas são assuntos riquíssimos, que dá para continuar falando bastante, porque são conselhos bons. Eu até acho que eu vou continuar falando, depois eu continuo com outro vídeo, falando a respeito desse assunto que é muito interessante. Então, a mulher valiosa, ela não tá aí fácil. Você não vai encontrar por sorte ou caso do acaso, mas o único meio de você se garantir que você pode encontrar essa mulher é sendo temente ao Criador e conhecendo a palavra dele, para reconhecer essas qualidades na mulher. Então leia novamente, mulheres, homens, Provérbios 31 a partir do versos 10, porque essa mulher é uma mulher centrada. E existe um ponto muito importante. Que bom que você está aqui no final para ouvir isso. Existe um grande erro nas mulheres que não são virtuosas. A ideia de romantizar tudo. As mulheres romantizam tudo. E os homens ganham as mulheres na lábia por conta disso. Mas aí, muitas das vezes, só quer usar como se fosse um objeto. Esse é o conceito de relacionamentos de hoje. Aconselho as mulheres ser mais desinibida, ser mais... se você precisar ser uma pessoa de atitude, se declarar isso e aquilo, correr atrás da pessoa, só que um conceito totalmente contrário ao que diz a palavra do Senhor. Porque a ideia de romantizar, ela é muito interessante. Eu vejo como muito interessante dentro do casamento, dentro do relacionamento saudável, de um compromisso de ambos, de terem uma vida juntos. O romantismo, ele é muito interessante. Agora, quando não é assim, é só uma perda de tempo. É a mesma coisa de você já entrar num relacionamento ciente de que ele não vai durar, não vai para frente. E não é o que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que sejamos orientados pela palavra dele. Essa área da vida sentimental é seríssimo. As pessoas precisam levar a sério. E por conta de não levarem a sério e irem só para o lado do romantismo, as pessoas lá na frente se decepcionam. Independente de beleza. Existem muitos casais no que se refere à beleza, são perfeitos, lindos, maravilhosos, mas que chega lá na frente, se separam. E a explicação é essa. Um relacionamento não construtivo. Um relacionamento não embasado no conhecimento, nos preceitos da palavra do Senhor. E Ruth era bem mais jovem que Boaz. Mas Boaz era um homem segundo os padrões de Deus. E ele encontra uma mulher viúva segundo os padrões de Deus. Deu muito certo.